A aula de hoje é uma sequência de aulas irmãs, é aula 53 e 54. São as duas últimas aulas desse assunto. E nós vamos falar primeiro sobre problemas sociais, tá? E problemas ambientais urbanos, né? Então, se você está com a tua apostila, ó, pode abrir. Eu vou trabalhar o tópico número 1, o 2, o 3 e o 4, tá? E aí, a 54, eu vou trabalhar o tópico 5. Aí é a próxima aula, não é hoje, tá bom? Então, aula 53 e aula 54, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses temas aí para vocês. Mas para falar sobre isso para vocês, né? Preciso que você abra a tua apostila, então, 5 na página 444. E se quiser abrir o livro-texto, vai lá no livro-texto, número 5 também. Deixa eu achar ele aqui. Livro-texto 5, esse cara aqui, ó. Pode abrir ele lá. Deixa eu achar aqui, ó. Lá no capítulo, deixa eu avançar aqui. Livro-texto 5, lá no capítulo de número. Deixa eu ver aqui, urbanização, Splivers. Aqui, ó. Pode abrir aqui, ó. Livro-texto 5, lá na página número. Deixa eu ver aqui. 265. Então, o que eu preciso, em cima da sua mesa aí, apostila 7, apostila 5, página 444, aula 53, e seu livro-texto, número 5, lá no capítulo número 36, página número 265, tá? Eu vou explicar com base nesse, eu vou explicar a matéria, o assunto com base no livro. E se você quiser ir apontando, tá? As coisas aí nos seus alfarrábios aí na sua apostila, você fica à vontade. Eu vou usar aqui para poder explicar isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Estamos todos prontos? Professor Marcelo Sardinha na área. Tudo bem? Se está todo mundo pronto aí, manda um ok para mim. Pode ser por microfone, pode ser por Tudo chat. ok, professor. Obrigado, Maria. Demais. Lucas e Yudi. Valeu, Luquinhas. Gustavo Guga. Beleza. Valeu, Leonardão. Tamo junto. Então vamos começar a falar. Ana Beatriz, vamos começar a falar então sobre a urbanização, os problemas urbanos. Danilão, é isso aí. Deixa eu tirar aqui ó, o nome do professor para ficar fácil de você entender, tá? Então, o lance é o seguinte, galera. Um assunto, valeu, Gabriel. Um assunto muito tranquilo, que é revisão. Nós vimos isso ano passado e você, anteriormente, no Fundamental 2, com certeza estudou sobre isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas sociais e ambientais urbanos. O que você tem que entender? Né? O que são esses problemas do ponto de vista do crescimento da cidade? Você tem que entender a cidade como um organismo vivo. A cidade nasce a partir de um núcleo, um sítio urbano, e ela vai tomando essas proporções que você viu que chega a uma megalópole, como Boston e Washington. E à medida que essa cidade vai crescendo, ela vai destruindo ecossistemas naturais. E, paulatinamente, vai criando um ecossistema novo, com a forte participação do ser humano, produzindo aquilo que é o objeto de estudo da geografia, é o famoso espaço geográfico. Então, na cidade, você tem uma complexidade muito grande, porque, assim como você tem o meio líquido, o meio atmosférico, a litosfera, o solo, percebe? Você tem ali a destruição da biosfera e o ser humano ali vivendo, compondo esse novo ambiente, né? Essa evolução da cidade vai gerar problemas da ordem ambiental. Efeito estufa, chuva ácida, ilha de calor, poluição dos mananciais, percebe? Poluição do lençol freático, o lixo produzido vai degradar o solo, você entende? Né? As cidades vão ficar mais quentes se não tiver a vegetação. Isso são os problemas do ponto de vista ambiental, que você vê aqui destacado no título da sua matéria, tá? Seu assunto de hoje. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar dos problemas sociais. A cidade vive problemas sociais, porque não são todas as pessoas que vivem dentro de um mesmo
patamar social, econômico, desfrutam da mesma capacidade de moradia, e a gente tem que discutir um pouco sobre isso aí. E a primeira coisa que nós vamos discutir é a questão da moradia precária. Estou grifando aqui em cima para você, né? É importante que nós entendamos que a cidade traz consigo alguns problemas, né, relacionados no morar, né? Nós temos problemas seríssimos, porque à medida que as pessoas são expulsas do campo e chegam na cidade e não têm condições de pagar o que o setor imobiliário propõe, as disputas, a especulação imobiliária, e aí o texto traz aí a questão, uma das principais causas de moradias inadequadas em ambientes urbanos é a especulação imobiliária, o que é cobrado por um aluguel, o que é cobrado por uma casa, as exigências que você tem para financiar um imóvel são grandes. E à medida que isso ocorre, nós vamos tendo as pessoas buscando alternativas para morar nas cidades. E aí que nós temos o surgimento, né, de algumas coisas, como, por exemplo, as favelas. O que é uma favela? Aqui explica. Uma favela nada mais é do que um ambiente nas cidades onde você não tem um mínimo de infraestrutura. São terrenos particulares, às vezes públicos, que muitas vezes são áreas de preservação permanente, beira de leito de rio, ou regiões íngremes de encosta, onde legalmente você não pode fazer a ocupação desses espaços, certo? E ali você tem um ambiente urbano sem um mínimo de infraestrutura, não tem água, não tem rede de esgoto, não tem asfalto, as casas não são reconhecidas legalmente, problema. As construções são feitas, na sua grande maioria, com restos de construção, com outros tipos de materiais inflamáveis, percebe? Isso é uma favela, né? Outra forma, né, outro resultado que você tem, outra personificação que você tem dessa questão da moradia, são antigos casarões, antigos palacetes, né? Quem sabe, de repente, casas com vários cômodos que famílias passam a viver ali em condições insalubres, porque muitas vezes esses ambientes, essas salas, esses quartos não estão adequados, né? Divididos de uma maneira adequada, muita gente vivendo no mesmo lugar. Isso é cortiço, isso aí, né? O pessoal acaba alugando esses quartos para as pessoas viverem. Ó, aqui você tem a definição de tudo isso que eu acabei de falar para você. Você tem loteamentos populares, né? Esses loteamentos populares, na sua grande, né, maioria, são terrenos, vamos dizer assim, legalizados, mas a infraestrutura não é uma infraestrutura bacana, né? A ação do Estado acaba não chegando aí nesses locais, né? É complicado. Então, a gente está falando do quê? De conjuntos habitacionais, né? Estamos falando desses blocos de edifício que agregam uma quantidade muito grande de pessoas, né? E às vezes pode estar legalizado, às vezes não. Enfim, né? Obviamente que o aparelho urbano numa região de loteamento popular é muito diferente dos condomínios fechados, né? Da infraestrutura que é atendida ali, existe essa diferença, e isso gera alguns problemas, né? Que são os problemas sociais. Então, a dificuldade de acesso à moradia, ela é muito grande, né? E temos, inclusive, essa questão aí de loteamentos populares, muitas cidades não têm mais, do ponto de vista horizontal, de fazer o acolhimento dessas pessoas em cidades em torno de um grande núcleo urbano, sei lá, vamos pensar São Paulo ou Londrina, as outras cidades passam a ser cidades dormitórios, onde ela só vai abrigar as pessoas para ir descansar, e no outro dia ela volta para trabalhar na cidade núcleo, tá? Então aqui a gente tem uma foto que mostra isso para você, né? Uma fotinha aí mostrando na região do reservatório Billing, lá em São Paulo, e aí você vê as pessoas ocupando áreas assim que não são legais, são cidades dormitórios e por aí vai, tá? Então, e essas pessoas realizam aquilo que a gente chama de deslocamento pendular. Diariamente ele vai para um lugar trabalhar, estudar e depois bate de volta, tá? Então, seria mais ou menos essas as causas, as características da questão aí da moradia precária, tá? Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Deu para revisar esse primeiro tópico? Se tudo bem, manda um ok.
Se todo mundo entendeu o que é, então, uma favela, um cortiço, né? Importante a gente entender. Beleza, o pessoal está mandando aí, o Léo, a Giovana, não é difícil, né? Sardinha, valeu, Guga. Sardinha, temos favela em Londrina? Temos locais em Londrina, valeu, Débora. Temos locais em Londrina que a gente não tem o mínimo de infraestrutura, tem um monte de invasão na franja urbana. O município de Londrina, ele é gigantesco, certo? A cidade, ela está mais ou menos ali na porção centro-norte, centro-setentrional. E é no limite da cidade com o município, onde você tem chácaras, onde você tem sítios, que é ali que a expansão acontece e a ocupação irregular, começam a surgir as favelas, né? Muita invasão na Zona Norte, invasão na Zona Sul. E aí o papel da prefeitura é tentar regulamentar isso. Muitas vezes não faz e tal. E muitas vezes antigas favelas já se tornaram bairros, né? Peguemos, por exemplo, ali a famosa favela da Brataque, ali perto do Leonor, né? Na 369. Fala favela, mas não é mais, não. Já virou bairro, porque tá tudo asfaltadinho, bonitinho. É um, né, um bairrozinho sim, singelo, simples, tudo, mas tem toda a infraestrutura. Então, sobre antigas favelas fica o estigma, né? Da favela, né? E se já de repente não é nem mais favela e por aí vai. Tem locais, por Ô, exemplo, que tem professor, como você ter o mínimo de infraestrutura. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem o que fazer, tá? Quem chamou aí? A Maria? aham. Pode ir. Professor, por exemplo, assim, uma pessoa ela vai lá e constrói a casa dela, né? Por exemplo, mais simples e tal, não sei se assim fala, irregularmente. Aí, sei lá, a prefeitura não vai lá e fala alguma coisa? Ou Aham, tipo, aham. mas aí é porque a prefeitura meio que perdeu o controle que vira a favela ou tipo, sei Não. lá. Funciona assim, ó. Então, vamos pensar assim. O cara veio do campo. Chegou na cidade, não tem onde morar, porque é caro e não tem grana. O que, que ele faz? Ele vai lá para a região da franja urbana da periferia e tem um terreno lá, onde o cara está especulando imobiliariamente. O cara tem lá uma chácara, um sítio, e ele está esperando aquilo para se transformar em um bairro. Tem um proprietário. A pessoa derruba a cerca e cai para dentro. E começa a montar lá os barracos deles. O que, que o proprietário faz? O proprietário entra na justiça com reintegração de posse, entendeu? E aí a justiça pede para a polícia ir lá e tirar esse pessoal. Acaba tirando isso, né? Acaba tirando eles de lá. E eles acabam voltando. Socialmente falando, a prefeitura também realiza trabalhos em locais onde você tem a invasão de pessoas desses terrenos, né? E durante ali a reintegração de posse, ou se as pessoas construíram em terrenos públicos, por exemplo, ou áreas de preservação permanente, aí o que a prefeitura faz, né? Ela se associa ali à companhia de habitação, a Coab, por exemplo, e cria lá um ambiente, um loteamento popular, um prédio, um conjunto habitacional, cadastra essas pessoas e tiram as pessoas dali. Mas o grande problema é que o volume de pessoas que precisam de moradia não é a mesma quantidade das políticas públicas Que desenvolvidas para existem, entendi. fazer isso aí, você entendeu? Então, Entendi, existe esse professor. problema. Enquanto não se dá, enquanto você não tem ali a construção dessas moradias, a pessoa tem que morar de um jeito, né? Ocupar esses. Em São Paulo, por exemplo, a ocupação não se dá só, viu, Maria, da ponto de vista da favela. Os caras invadem antigos prédios comerciais que não têm mais valor em centros degradados, antigos centros, aí invade hotel antigo, entra todo mundo, aí surge um movimento social, que são os chamar, é o movimento dos sem teto. MST também, mas não é de sem terra, é de sem teto. E aí pode ter embate, a polícia entra, e Aí é aí aquele ocorre rolo. violação dos direitos humanos, tudo isso é problema. E mais uma coisa, viu, Maria? Por aqui, ó. E mais uma coisa, esse é um assunto que não cai, ó, chove no vestibular, né? É a questão do que nós chamamos aí de segregação socioespacial. Algumas pessoas vivendo em condomínios fechados, né, com medo da violência urbana, que é o que a gente vai falar agora, e outras pessoas vivendo à margem de todo o processo, onde o Estado não tem atuação, e aí gera violência. O único órgão do Estado que chega nessa periferia é a polícia
para acabar com tudo. E do jeito que você vê na televisão aí, com uma violência tremenda. Então, é um tema assim que eu É acho que... triste, né, professor? É triste de verdade, porque o que essas pessoas vão fazer? Tipo, imagina quando tá chovendo, assim, vão ficar lá na rua, nossa. Não, então, as moradias não têm o mínimo, né? Os caras constroem com papelão, constrói com madeira, constrói com latinha. Então, aí fazem gato. O que é o gato? Pega energia elétrica e não paga. A instalação não segue os padrões. E aí um superaquecimento estoura uma luz. Pega fogo num barraco, pega em tudo. Aí não sobra nada para contar a história. Então, é complicado. E vou te falar uma coisa, tá? A gente está falando assim de uma fração, uma porcentagem muito grande de pessoas que estão nessa situação, que não têm onde morar, né? É complicado. Londrina personifica isso. Ali na região norte, Invasão Marieta, né? Você pega ali na Zona Sul ali, saindo para Curitiba ali, União da Vitória, tem uma parte urbanizada, mas tem uma parte que é ocupação irregular. A nossa cidade vivencia isso, infelizmente, né? Mas, enfim, Maria, tudo bem? Tudo, obrigada, professor. Não, vamos junto. Deixa eu adiantar aqui, tá? Então, ó, o próximo tópico é a questão da violência urbana, né? Que mais ou menos a gente já batendo um papo aí, Maria, a gente já deu um toque aí sobre o que é esse tema, né? A questão da violência urbana. Então, o que pega de cara? Nós temos aí a questão da violência urbana cada vez mais acentuada. Um dos fatores é o desemprego. Se a pessoa não tem emprego, ela não tem condições de gerar o mínimo de renda para manter a sua moradia, já implica na falta de moradia. E o desemprego vai complicar, porque ele não tem o que se alimentar. Então, famílias acabam sendo desagregadas. Começa a surgir ali o menor abandonado, o aumento de pedintes na rua, e aí essa violência vai se ampliando, porque a falta de emprego e políticas públicas na periferia, com áreas de lazer, escola, né, acaba fazendo com que, principalmente, os jovens se envolvam com coisas que não são legais, que vão desde a prostituição, o tráfico de drogas, né? Então, algumas cidades vivenciam isso. E crises econômicas gera aquilo que a gente chamou lá de desemprego estrutural e conjuntural. Conjuntural, né? Porque crise econômica vai aumentando, então, o número de assaltos, o número de roubos, né? De assaltos a banco, a mão armada. E aí, isso vai contribuindo para que nós tenhamos cada vez mais a segregação socioespacial, onde quem tem posse vai se sitiando em verdadeiras fortificações de condomínios fechados, né, monitorado 24 horas e aquela coisa toda. Aqui é um condomínio lá em Curitiba, né? Então, é bem bacana a gente entender isso aí. E as pessoas assim mesmo, né, aquela questão, não justificando o que é certo ou o que é errado, mas o cara vai se os jovens, principalmente, vou pegar o caso ali, não vai se sujeitar a trabalhar ali 40 horas semanais, né, para ir receber um salário de 800, 900 reais. Se for aprendiz, ainda é menos, porque daí ele entra lá como um menor aprendiz, né? Aí o traficante dentro da propriedade da favela, ele começa a aliciar essa moçada, porque no tráfico ele faz isso aí em menos de um dia, traficando. E são jovens que quer ter o tênisinho dele, bacana, quer ter o celular, acaba, não se justifica isso, mas é por aí, né? Então, a pessoa lá precisa de um remédio, o que acontece? Vai pedir para o traficante. Então, o traficante, às vezes, ele tem ali um apoio da comunidade. Quando você não tem a intervenção, né, do tráfico de drogas, aí você tem a atuação da milícia. O que é a milícia? São militares da reserva, ou, de repente, no horário, que eles vão dar essa proteção. O traficante não atua. Quem atua são os milicianos. Mas aí os milicianos controlam tudo. Controla a construção de moradias na periferia, o gás, a net, a energia. E se não dançar conforme a música, paga propina para a segurança, o comércio. E se não dançar conforme a música, a gente tem as pessoas aí sofrendo as consequências. Em Londrina a gente não tem ainda essa coisa, pelo menos até onde eu sei não, mas no Rio de Janeiro a milícia é comum. Eles dominam essas áreas periféricas. Problema seríssimo, né? Problema seríssimo. O texto fala um pouco sobre isso aí.
tá? Enfim, a gente tem aí, né, vários problemas na cidade, da mobilidade urbana, a gente tem essa questão aí do transitar, transporte público de baixa qualidade, enfim, agora com a questão da pandemia, você vê aí o problema que é o transporte, que é um lugar onde as pessoas estão se contaminando, né, as vias não são vias adequadas, essa questão do transporte também leva a aumento da poluição, porque é muito automóvel, mas isso a gente já começa a fechar com o conteúdo de problemas ambientais que a gente vai ver depois. Mas hoje era a questão da violência mesmo e a questão aí das moradias. Eu acho que você não deve ter tido dificuldade em entender isso aí, tá? Tá bem tranquilinho, 2 temas na sala 53, a questão das moradias e a questãozinha da violência urbana, tá? Enfim, vão cobrar disso, de vocês isso no vestibular. Então, o que eu quero pedir para vocês, tá? Eu vou lá, então, eu quero ir lá na apostila e vou pedir para vocês fazerem um exercício de 1 a 3. Deixa eu bater o olho lá, eu acho que eu deixei aqui, né? Aulanete. Não, aqui, ó. Deixei lá, vamos fazer de 1 a 3, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, e aí eu volto liberando o formulário para vocês, tá? Então, vamos na apostilinha, página 444, 445, tá por ali. Aula 53, vamos fazer o exercício número 1, 2 e 3, e eu volto daqui a pouco resolvendo com vocês, tá? Então, mais uma vez, vamos fazer o exercício número 1, 2 e 3, na 445, no ângulo 5. E aí a gente já fecha essa aulinha 53, tá? Boa atividade aí, moçada. Já já eu volto.